Anteriormente em O Enigma de Alexandre. É interessante essa forma de organização. Não é comum vermos tanta liberdade e tanta participação popular em um governo. Pois é. Sabe quem idealizou isso? Não faço a mínima ideia. Helena, irmã de ninguém menos que Alexandre, o mesmo que comandou a revolta da montanha no Monte Asiago. Calma. Alexandre tinha uma irmã? Sim. E houve um momento em que ele e a irmã trocaram muitas cartas, depois da Revolução. Na verdade, depois que ele se reconciliou com a irmã, logo após sua conversão. Conversão? Que história é essa? É uma longa história. Mas agora precisamos ir dormir. Se quiser, posso lhe conceder o quarto de hóspedes para você dormir. E amanhã mostrarei a você as cartas que Helena recebeu de Alexandre no arquivo real. Se você quiser ver, é claro. O Enigma de Alexandre, parte 8. Vindo então a manhã seguinte, reuniram-se os fazendeiros de toda a porção norte na casa do povo para a assembleia que Alberto havia convocado. Porém, quando já eram 8 da manhã e a reunião deveria iniciar-se, Anselmo ainda não havia chegado. Tomou Alberto a palavra como presidente da casa e disse a todos: Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta sessão. Imagino já ser do conhecimento de todos os presentes que Anselmo foi o responsável por pedir que eu convocasse esta assembleia. Contudo, ele ainda não chegou. Levantou-se então Arnaldo entre os fazendeiros e disse: Enquanto Anselmo não chega, posso prosseguir com minhas palavras. Claro, senhor Arnaldo. Você pode falar. Disse Alberto. Fazendeiros, ouçam-me, por favor. Não é de hoje que temos esse problema. Então gostaria de mais uma vez asseverar a soberania de cada fazendeiro sobre suas próprias terras. Porém esta soberania está sob forte ameaça. Arnaldo, novamente com essa história? Disse um dos presentes. Minha esposa tentou me assassinar por conta de um acordo que veio ao conhecimento de meu funcionário Francisco, cujo teor não veio ao nosso conhecimento. Há um grupo extremista dessas religiões de mistério que veio às minhas terras para realizar um sacrifício humano. Isso é grave, gente. Falou outro. Eu sempre tive um pé atrás com respeito a esses grupos religiosos esquisitos que misturam todo tipo de crença com militarismo e política. E eles estão por aí. Na verdade, são dois grupos que estão em guerra: Santuário e Montanha. Arnaldo, nós estamos fazendo de tudo para que esses grupos não se proliferem em nossas terras. Mas, talvez, haja alguém aqui que dê guarida a essas seitas. Tomou ainda outra palavra e disse: Nosso maior problema são aqueles cristãos que apareceram por aqui há pouco tempo. Eles chegam com aquele papinho de salvação e perdão de pecados para depois construírem sua riqueza às custas de nossos bens. Que fique claro, não queremos os cristãos aqui. Arnaldo, deixe eu entender. Lorena desapareceu? Ela largou você para ir com um desses grupos? Falou Alberto. Lorena me deu veneno a beber para que eu morresse, a fim de, com isso, comprar o seu ingresso naquela seita. Francisco me contou que eles haviam construído um lugar de culto nas minhas terras e tensionavam construir um santuário ainda. Nessa hora, chegou também Anselmo e, havendo olhado em redor para ver os que haviam vindo, disse: Prezados fazendeiros, me desculpem pela demora. Vocês já irão entender por que pedi que se fizesse essa assembleia. Logo todos olharam para ele e um grande silêncio se fez naquele lugar, pelo que Anselmo prosseguiu, estando Safira ao seu lado esquerdo enquanto ele discursava. Havia, em uma cidade chamada Jericó, um homem muito bem-sucedido chamado Zaqueu. Porém a sua riqueza provinha dos excessivos impostos que cobrava, de modo que não tinha uma fama muito boa em sua cidade. Mas um dia ele conheceu um homem que mudava as pessoas por onde passava, levando-as a fazer o bem e a escolher o caminho certo. Como esse homem era muito conhecido, desejava também Zaqueu vê-lo. Porém este cobrador de impostos era de baixa estatura e a multidão em volta do homem que ele queria ver era muito grande. Mas Zaqueu subiu a uma árvore. E, quando aquele homem conhecido, chamado Jesus, passou, viu Zaqueu em cima da árvore. Então Jesus o chamou para que descesse dali e o recebesse em sua casa. Naquele dia, aquele homem ladrão almoçou com essa pessoa que muda vidas e transforma as pessoas. Então Zaqueu decidiu mudar de vida e devolver tudo o que não deveria ter tomado. E não só isso. Acrescentou mais ainda sobre o valor devolvido e começou a doar dinheiro também aos pobres necessitados, pois aquele Jesus havia entrado em sua casa e transformado sua vida. Ouvindo todos a essa história, não entenderam o que essas palavras queriam dizer. De modo que todos tinham semblantes de dúvidas.
Então Anselmo prosseguiu. Vocês talvez se perguntem o que quero com essa história. Eu sou como esse homem Zaqueu. Eu enganei muitos de vocês. Construí muito de minha fortuna, com a ajuda da seita denominada santuário, tirando dos outros. Eu só pensei em mim. E quando alguém necessitava de ajuda, eu fechava a minha mão. A minha própria filha sofreu com tudo isso, pois o meu fanatismo me fazia crer que ela estivesse predestinada a algum tipo de sacerdócio, de modo que desrespeitei sua escolha religiosa. Queria tanto pedir desculpa a ela. Quero tanto pedir desculpa a todos vocês, aos quais enganei e consegui, com todo tipo de fraude, chegar ao que tenho hoje. Devolverei tudo o que tomei indevidamente a quem é de direito. Eu sou uma pessoa horrível. Mas felizmente, o mesmo Jesus que encontrou Zaqueu também me encontrou e trouxe salvação à minha casa. E ele quer salvar a cada um de vocês também. Disse então Alberto. O que exatamente o santuário fez e está fazendo agora? Bem, a respeito do santuário, eu os conheci logo que perdi minha esposa. Meu luto me fez desesperar da vida. Então conheci uns homens levianos e me aproximei deles. Naqueles dias, passávamos horas e horas, vários dias, enchendo a cara, contando piadas e jogando jogos de mesa. Rolava muito dinheiro nesses jogos. Praticamente, tínhamos um clube de amigos que ia, dia após dia, crescendo em seu número de membros. Mas, em um fatídico dia, chegou um homem, um recrutador itinerante, que buscava pessoas convenientes para os trabalhos de sua seita. Logo viu que eu era perspicaz no que fazia e que o clube que tínhamos fundado dava muito lucro e me prometeu que eu teria uma vida melhor se aceitasse sua proposta, abrisse mão de tudo para integrar uma sociedade mística. Só perceberia depois que eles precisavam mais de mim que eu deles, pois não tinha o santuário nenhuma zona de influência na região e o protetorado de Artemisia havia acabado de ser fundado. Assim, eu entrei de cabeça nesse negócio e ganhei muito com isso. Eu comprei minha grande fazenda, uma maior da região, com o dinheiro que recebia por favorecer a penetração da seita em nosso meio, fornecendo informações e demais subsídios para o projeto deles. Com as informações fornecidas, os poucos cristãos ainda escondidos na região, odiados ferozmente pela montanha, foram perseguidos, alguns escravizados e outros mortos. Demais inimigos políticos e ideológicos do santuário também foram silenciados com minha ajuda. Mereço ser julgado até o fim pelo que fiz. Ouvindo isso, todos os presentes fizeram cara de nojo e demonstraram indignação pelo que Anselmo dizia. Mas Arnaldo, tomando a palavra, disse: Jesus é grande. Glória, pois, ao Deus dos cristãos, que efetuou segundo sua abundante graça. Hoje veio a salvação a esta casa. Eu encontrei esse Deus através de uma Bíblia que escondi em meu celeiro e agora me foi tirada. Contudo, não cria nele de verdade. Mas agora vejo que ele é real, pois de fato quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Arnaldo, Safira foi quem invadiu seu celeiro e tomou a Bíblia. Estávamos no encalço da montanha e ela pensou que, lendo o livro misterioso que você tinha escondido, iríamos descobrir algo. Lembra que você me falou desse livro uma vez, que você e seu pai o encontraram no meio da mata? Anselmo, por que você não pediu que eu lhe entregasse? Orgulho, talvez. Culpa. No fim das contas, me senti indigno de ir falar com você. Anselmo, se Jesus perdoa todo o que se arrepende e procura perdão, quem sou eu para deixar de perdoar você? Em seguida, Arnaldo abraçou seu amigo e eles novamente fizeram as pazes, deixando para trás suas diferenças e esquecendo de todo o mal que um havia feito ao outro. Muitos dos presentes, ao terem contato com essa abundante graça, tomaram naquele momento a decisão de conhecer a Jesus. Alguns, porém, permaneciam ainda incrédulos, com o coração endurecido e não queriam ver a verdade. Disse então Arnaldo: Quanto a essa Bíblia, vamos deixá-la aqui, para que todos a leiam e conheçam o amor de Jesus. Respondeu, porém, Safira: Eu tenho uma ideia melhor ainda. Que tal se nos reuníssemos todas as semanas para estudarmos esse livro e descobrirmos a vontade do Criador? Podemos estabelecer um dia de culto aqui na casa do povo, em que possamos nos reunir um dia a cada 7, para termos comunhão, estudarmos a palavra e adorarmos ao nosso Redentor. Precisamos escolher um dia de descanso que seja bom para todos, conforme o mandamento, e cultuarmos nesse dia. Pois está escrito: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nenhum animal teu, nem o teu estrangeiro das portas para dentro.
Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles há, portanto abençoou Deus o dia de sábado e o santificou. Convieram, pois, todos em um acordo para que estudassem a Bíblia e conhecessem a Deus. E aqueles que ainda não haviam aceitado a Jesus, teriam a oportunidade de fazê-lo. A essa altura, saiu Francisco, o funcionário de Arnaldo, da casa do povo e veio a Opala, que estava escondida do lado de fora, e chamou-a para que entrasse. Veio então Opala ao encontro de seu pai. Este, ao vê-la não pôde conter-se, pelo que derramou muitas lágrimas. Dirigiu-se ao encontro dela logo e a abraçou. Minha filha querida, me desculpe por tudo. Eu não mereço ser chamado de pai. Papai, eu te perdoo. Eu sei que você fez tudo aquilo por não conhecer e saber o que estava fazendo. Mas agora Jesus entrou na sua vida e você é uma nova criatura. Pessoal, mais alguma colocação a respeito do que fazer com o santuário e a montanha? Perguntou Alberto. Responderam todos que não. Então Alberto concluiu a sessão, dizendo: Fica, pois, acordado que todos os fazendeiros devem tomar cuidado com seitas religiosas extremistas que usam de recursos ao poder temporal para exercer autoridade civil e alienar a soberania que temos sobre a terra. Qualquer suspeita no tocante a isso ou nova denúncia deve ser trazida a esta casa, a fim de procedermos por ordem no tocante ao que fazer. Que fique registrado nos autos que todos os fazendeiros integrantes deste conselho têm soberania sobre suas terras e que nenhuma outra autoridade territorial insubordinada será reconhecida. Declaro encerrada a sessão. Não esqueçam de assinar a ata, ao sair. Havendo sido encerrada a assembleia, cada um retornou para sua casa. Opala foi com seu pai Anselmo e a Bíblia ficou na casa do povo, como haviam acertado. Continua. Se você gostou desse modelo de conteúdo e gostaria de assistir a continuação dessa história, por favor, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir. Um forte abraço. E até breve.